Gente, boa noite novamente. Nós passamos por algumas dificuldades no canal YouTube. Estamos também ainda com uma certa microfonia dentro da sala do Meet. E vamos pensar em Jesus e Mãe Santíssima. E assim vamos prosseguindo no nosso Evangelho. O que eu sugiro à equipe que está gerenciando o áudio e vídeo, porque, enfim, nós usamos nossos equipamentos, né? Então, no celular, tem que desligar isso, o som. Exato. Então, gente, vamos prosseguir com o trabalho do Evangelho no Lar da Casinha Belém. Toda vez que nós fazemos uso do meio virtual, né, e não somos, até então, somos curiosos, costumamos dizer assim. Passamos por situações que, às vezes, nós não temos muito conhecimento. Mas isso não é impedimento de estar juntos, fazendo bom uso do meio virtual, para que possamos divulgar, né? Digamos que propagar a palavra de Jesus e dos Espíritos amigos para todos aqueles que sentirem no seu coração a necessidade de uma palavra amiga. Muitas vezes sentimos necessidade de fazer busca no meio virtual de prece, né? Vai que nesse momento você tem essa condição, fazendo uso do meio virtual, e encontra o Evangelho no Lar da Casinha Belém. Sempre fazemos uso do canal YouTube, e hoje tivemos essa dificuldade, por isso abrimos a sala no Meet, e assim que tivermos em condições, faremos o upload para o canal YouTube, para justamente as pessoas que costumam acessar em outros dias possam ter a oportunidade, né, de acompanhar também esse momento de prece. O Evangelho no Lar da Casinha Belém, ele tem uma configuração um pouco diferente, porque nós agregamos o trabalho mediúnico da casa no dia do nosso Evangelho. Então, o dia de hoje, ele é um dia de fazermos os cartões consoladores, que consiste em notícias do plano espiritual, de pessoas já desencarnadas, a pedido de seus parentes, de seus entes queridos. Então, usamos de um critério, ao abrir um livro, por exemplo, usamos um critério de semelhante a como se fosse, né, de acordo com a intuição, claro, dos espíritos amigos, como se fosse um sorteio. Então, vamos dizer que abrimos uma mensagem, cai o número da mensagem, número 12, né, da palavra. E aí vamos checar na listagem quem é que é a pessoa, né, que até então fez a solicitação de um cartão consolador. E os espíritos amigos, claro, acompanham todo o processo. Então, não vemos o acaso, né? Sempre temos, assim, a mão dos espíritos amigos a guiar em momentos como esse. Seguimos os cartões de acordo com essa ordem, né? Digamos que organizada aí pelos irmãos do plano espiritual. Eles é que têm condições, de fato, de saber quais os irmãos do plano espiritual estão em condições, né, para evitar, ou eles, ou alguém intermediando-os, dar uma pequena notícia para acalentar o coração de um parente, de uma pessoa querida, que anseia, né, muitas vezes, por uma mensagem, por saber como estão no plano espiritual. Então, nós, da Casinha Belém, nos colocamos à disposição, através da mediunidade, para que esse intercâmbio, que sempre é do plano espiritual para o plano terreno, para que possamos, assim, sermos auxiliares desses nossos irmãos e trazer notícias através do cartão consolador. Sempre há uma imagem, através da pintura mediúnica, abrimos livros da literatura espírita, como esse, Palavras de Vida Eterna,
né, que fazem parte daquela coleção Fonte Viva, que é a psicografia de nosso amado Chico, que traz notícias, né, comentários pelo Espírito de Emmanuel. Usamos também a abertura de palavras, ao acaso, né, entre aspas, deixando os protetores conduzirem um momento como esse, e uma pequena mensagem para a pessoa que está pedindo o cartão. Então, o cartão consolador consiste nesse trabalho mediúnico da Casinha Belém, junto com essa estrutura do Evangelho no Lar. Então, acompanhando, né? Agora, através do Meet, pedimos que, ao entrar na sala, por favor, desligue o seu microfone, para que possamos, assim, isso está sendo gravado, com a intenção de ir para o canal YouTube e também com a intenção de quem vai receber o cartão possa ter esse momento, né, de assistir com maior detalhe no momento posterior. E pedimos a todos, que nesse momento todos somos colaboradores do cartão mediúnico, ou seja, como nós presencialmente aqui e à distância, para quem está entrando na sala, pode colaborar, emanando bons pensamentos. Muitas vezes sentimos algumas dificuldades em termos de como, de repente, a gente poder colaborar. Basta a gente entrar em estado de prece. Se você tem um viés mais católico, mas tem afinidades com o trabalho mediúnico, com o trabalho espírita, costumamos orientar que reze o Pai Nosso, a Ave Maria, de repente até um terço, se assim você tem afinidade, né, com esse momento de oração, porque todos os meios que nos levam a ter um pensamento mais focado, positivo, eles são válidos num momento como esse, né, para que possamos, assim, sermos doadores de fluidos energéticos e que colaboram com a materialização, porque a pintura mediúnica é uma materialização, né? E o pensamento é tudo no plano espiritual. Então, se a gente deseja o bem, se entramos numa vibração positiva, mais somos auxiliares, mesmo à distância, porque não há distâncias para o plano espiritual. Se você está ligado a nós aqui nesse momento, você também é colaborador com o cartão mediúnico, com este cartão, que é um cartão consolador. Então, que possamos todos juntos criarmos, né, essa ambientação tão importante para todos juntos também sermos auxiliares dos bons espíritos, para trazermos, né, notícias do plano espiritual para os parentes que estão aqui solicitando. Pois minha força e vitória. Quero te ver tomar, quero sentir o teu espírito, coração de braço, e pra mim quero te ver tomar,
Quero ser cheio do teu Espírito, mais forte peço, vive pra mim. Nada poderá me derrotar, hoje a força e vitória. Nada poderá me controlar, poderá me derrotar, pois minha força e vitória. Hoje minha força e vitória é Jesus. Vamos, nesse momento, pensarmos em Jesus, em Mãe Santíssima. Vamos nos reunir, né? Pedindo a Ele, esse mestre amoroso querido, que possamos renovar nossas forças, ampliar, né, os nossos bons pensamentos e sentimentos, para que possamos ter uma semana abençoada, para que, se porventura as dificuldades que aparecerem, né, no caminho, ao longo da semana, que possamos refletir a respeito de cada uma delas, e que isso não seja um impedimento para prosseguirmos, né? Que nossos bons sentimentos sejam ampliados nesse momento, que a luz de Jesus esteja sobre todos nós, irradiando forças, saúde dentro do nosso lar, para que possamos, assim, permanecermos, né, firmes na fé, na perseverança, trazendo alento ao nosso coração, a confiança de que Jesus sempre vai à frente, provendo todas as necessidades, mesmo aquelas que nós ainda não conseguimos entender. Jesus sempre providencia a boa resolução para cada um de nós. Vamos rezar juntos nesse momento, Pai Nosso, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, né? Vendo que mensagem os Espíritos amigos trazem para nós na noite de hoje, para que possamos nos alimentar a respeito dessa palavra amiga que os Espíritos trazem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Pedimos também a nossa Mãe amada, Maria Santíssima, Maria de Nazaré, que a doçura do coração de Maria possa se fazer sempre presente na nossa caminhada na terra. Ela, como mãe amorosa que é, também sempre provê, né, o melhor caminho, a melhor resolução, né, o amparo necessário para tudo aquilo que estamos precisando. Que possamos sempre ampliar a nossa fé em Maria Santíssima e deixar ela conduzir também os nossos caminhos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, numa página, veio o capítulo número 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O item, o finalzinho já do capítulo, ele está dentro de instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem bem longa, né? De Santo Agostinho, Paris, 1862,
nós abrimos aqui no último parágrafo dessa mensagem. E ele diz assim: os espíritos, com semelhança de gostos, identificam-se no progresso moral e na afeição, se reúnem e formam as famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se procuram para se agruparem, como o fazem no espaço. É assim que nascem as famílias unidas e homogêneas. Se em suas peregrinações acontece ficarem momentaneamente separados, mais tarde se reencontrarão, felizes pelos seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles, para aí obterem bons conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Eles, por vezes, são causa de perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, portanto, como irmãos. Vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por ter salvo do naufrágio os que, a seu turno, poderão salvá-la de outros. Vamos ouvir, né? Um pequeno comentário da espiritualidade para nós, através da mediunidade. Boa noite, irmãos, irmãs. Vamos só esperar um minutinho para o ajuste da câmera. Amados e amadas, essa palavra de hoje, ela é muito pertinente para esses dias que nós vivemos, né, amados? Vamos olhar da seguinte forma. Bem, nós, humanidade, somos uma grande família. E nós temos bem claro isso, olha. Pai Nosso. A maior prece, a maior orientação deixada em todos os tempos e abalizada por Jesus, né? Vem com esse grande norteador do caminhar da humanidade. Deus é o Pai de todos. Então, se Deus é o Pai de todos, todos são irmãos, porque Ele é o Criador e Ele, então, traz para toda a sua criação, né, para toda a obra criada, para todas as frentes, o quê? A grande lição de amor divino. Se nós olharmos para Jesus, então, isso ganha uma expressão imensa, né, amados? Jesus foi até a cruz, foi até a morte do seu corpo físico, né? E não só a morte do corpo físico, se sujeitou a um processo tão profundo de permitir à humanidade caminhar com seus valores, com as suas opiniões. Tanto é que isso levou ele à morte, né? Jesus passou por um julgamento e ele sabia. Deus sabia, claro, né? E ele sabia o tempo todo, lembra? Da fase final da vida de Cristo, né? Se nós olharmos, por exemplo, para a Santa Ceia, né, o próprio Sermão do Monte trouxe algumas coisas, ele o tempo todo apontando, olha, se faz necessário que o Filho do Homem morra, quer dizer, vai chegar a morte do corpo físico, a morte de todos esses valores e conceitos, para que viva um novo caminho, uma nova ordem, uma nova luz, uma nova guiança para essa humanidade. Amado e amado, nós temos recebido, por muito tempo, qual grande aviso?
Somos um planeta de expiação e provas, caminhando nos primórdios do processo de regeneração. Chico Xavier falou muito sobre isso, dando inclusive datas, né? Chico, instruído por Emmanuel, trazia a seguinte notícia: por volta de 2050, não é isso, amados? O mundo, né, estaria caminhando para a regeneração em si. Mas claro que nós sabemos que isso não é um processo assim. É um processo, né? Não é matematicamente, ó, virou para esse ano, iniciou a regeneração. Estamos já. Amado e amada, é claro que uma mudança tão grande como essa, né, de um planeta de expiação e provas, ou seja, em que essa roda, né, da ação-reação, quer dizer, eu fiz isso, recebo isso, rodando o tempo todo, incansáveis processos de dor e de reajuste através da vingança, através da aceitação do processo e ressignificação. Mas que, claro, está aí a história da humanidade terrestre, né? Uma história marcada por lutas, por guerras. Amado e amada, se nós olharmos para o nosso lado, o que nós assistimos? Ainda estamos em guerra. Aliás, estamos como nunca em guerra, né? Nós ainda somos irmãos guerreando com irmãos por coisas que muitas vezes nem são claras, nem tem um motivo muito claro do processo de guerra, ou o que move a guerra, né? Mas nós sabemos, é desamor, isso nós sabemos. O que mais que nós sabemos também? Que essa grande humanidade, essa pleiade de espíritos encarnados, estão vivendo exatamente esse momento de seleção, orientação, de organização de seus caminhos. Também recebemos notícia que a partir da virada do século, a partir de 2000, né? O que aconteceria? Reencarnariam aqui espíritos mais iluminados, mais avançados moralmente, espiritualmente, para ajudar a população terrestre a caminhar com mais clareza, com mais verdades, né? Inclusive chegando à hipótese de populações extraterrestres, né? Embora nós saibamos que extraterrestres somos todos, né, amigos? Se nós olharmos a povoação da Terra, quem já leu, por exemplo, Exilados de Capela, né? São seres reencarnando aqui na Terra, vindo, oriundos de outros planetas, né? Capela, Aldebaran, né? Ou seja, espíritos passando por processos de reorganização, de desenvolvimento, de ressignificação, caminhando espiritualmente, amorosamente, para caminhar, para conseguirmos chegar a essa terra nova, né? Lembra do Cristo amado? Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Ele não prometeu irão para o céu, né? Ele disse, ó, herdarão a terra. Ou seja, aqueles que conseguirem com mansuetude, sem guerra, sem ódio, sem vingança, sem rodar essa roleta kármica, e sim, se deixarem levar pelo amor, fazendo no cotidiano e na prática o que Jesus deixou para nós quando perguntaram qual é a grande lei. O que ele respondeu? Amar a Deus, claro, que Deus é o Pai, o Pai de todos, né? Mas o que ele disse logo em seguida? Fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito a si mesmo. Ou seja, amando. Mas não é qualquer amor. É aquele amor que você legitima em você, que a tua consciência fecha um dia um ciclo em paz. Ou seja,
É um amor caridoso. É um amor cheio de juízos de valores, dentro de um processo de consciência íntima profunda. É um grande amor, não é qualquer amor. Lembra do Cristo dizendo aos apóstolos: amem como eu vos amei. Então não é qualquer amor. Amado e amada. Então, parece que esse é o grande pedido. E essa palavra de hoje vem nos lembrar disso, né? Honrar pai e mãe, ter a certeza de que a nossa origem e a continuação da nossa caminhada depende muito desses grupamentos onde estaremos, das famílias, das amizades, para muito além da família só corporal, dos grupamentos espirituais, as propostas de mudança, de auxílio mútuo, da caridade, enfim. Então, amado, amada, que nessa noite nós possamos nos permitir entrar em contato com a nossa consciência, com os nossos protetores, com os anjos de guarda que nos acompanham, e termos dentro do nosso ser esse diálogo íntimo com a nossa consciência. Qual a minha missão? Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu quero de verdade estar fazendo? Que grupo humano eu pertenço e quero pertencer? Que terra é essa que eu quero habitar? Eu, meus filhos, meus netos. Não é verdade, amados? E assim ganhar forças para construir, reconstruir, realinhar, ressignificar esse planeta amor. Muita paz. Que Jesus nos ajude, nos auxilie a honrarmos a nossa origem, tanto espiritual quanto corporal. E caminhemos juntos em direção ao amor. Paz. Vamos ao nosso primeiro cartão. Ele é um pedido de notícias espirituais da senhora Elizabeth Revoredo, a pedido de sua sobrinha, Maiara Madalena Brondini. Vamos pensar em Jesus, Mãe Santíssima. Abrimos o livro Pão Nosso, psicografia de Chico, mensagens, trecho dos Evangelhos, comentários pelo Espírito de Emmanuel. Para este primeiro cartão, a mensagem número 75, Murmurações. Ela inicia com um trecho de carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A mensagem diz assim: nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas deste mundo para organizar as palestras da sombra, na qual o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigor de autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente.
Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos, portanto, lutemos quanto estivermos em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiando em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certo de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e alegria.
Vamos ao nosso segundo cartão. Um pedido de notícias espirituais do senhor Valdir Albuquerque das Neves, a pedido de sua filha, Larissa Ramos das Neves. Pensar em Jesus, Mãe Santíssima. Abrimos agora o livro Palavras de Vida Eterna, também psicografia de Chico, pelo Espírito de Emmanuel, que comenta, né, um trecho dos Evangelhos. Para este cartão, a mensagem número 39, no auxílio a todos. Ela inicia com um trecho de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. Agora, o comentário de Emmanuel a respeito desse trecho, Paulo a Timóteo. Comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhe as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos um amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fonte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles, os nossos irmãos, conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que, muitas vezes,
se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. A afeição de pastores delimitados, quando não se compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações afetivas que se projetam sobre as ovelhas, que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas ao longo do curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes velam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros, sobre a inspiração da honestidade, que é a base da segurança em nosso caminho.
Vamos à leitura do primeiro cartão. Esse é o envelope. Notícias espirituais da senhora Elizabeth Reboredo para sua sobrinha Maiara Madalena Frontin. Esse é o cartão, a imagem que veio para o cartão. Mensagem, o livro aberto foi o livro Pão Nosso. A mensagem foi a número 75, Murmurações. O trecho dos Evangelhos diz assim, que é um trecho de carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Um pequeno trecho retirado da mensagem, aqui para o cartão, e diz assim: os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejos de reclamações. O coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Uma pequena mensagem vinda para a Maiara Madalena. Minha pequena, entre aspas, minha querida menina, assim me vejo com olhos de muita saudade. Tenho no meu coração doces lembranças. Sempre me vi como generosa, às vezes até mesmo farta naquilo que oferece. Mas já esperado, pois seu coração é grande e as coisas saem sem muito esforço. Minha querida, hoje tenho sentimentos de muita reflexão. São frutos das coisas que vivi. E hoje posso lhe trazer um pouco de minha caminhada aqui na vida espiritual, pois vejo que temos semelhanças em sentimentos e atitudes. Nós precisamos limpar os nossos corações com os bons sentimentos. O peso, o rancor, a mágoa deixam o coração sem espaço para amar verdadeiramente. Quantas vezes amei menos por abrir portas para sujar o coração? Desejo que seu doce e amoroso coração ame muito e abra as portas para a vida, sempre com generosidade. Deixe ir as coisas que pesam e que lhe prendem no negativo, nas coisas que entristecem. Abram seu coração para a boa palavra e para a visão positiva da vida, pois tudo é aprendizado. Amor e carinho em você. Te amo muito. Bem, vamos ao segundo cartão.
Notícias espirituais de Valdir Albuquerque das Neves. Para sua filha, Larissa Ramos das Neves. Então, esse foi o envelope, né? Aqui está a imagem do cartão. Do livro Palavras de Vida Eterna, a mensagem foi no auxílio a todos. Essa mensagem começa com um trecho de Paulo, carta de Paulo, né, a Timóteo, é a primeira carta, versículo 2 do segundo capítulo, que diz assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. Foi sublinhado esse pequeno trecho dessa mensagem, né? São eles, os nossos irmãos, conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que muitas vezes se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. Aqui veio uma pequena carta, né? Dá a impressão de realmente ser dele, do seu Valdir, para a Larissa, né? Que diz assim: minha filha, minha preciosidade, como gostaria de estar ao seu lado, passando suavemente meus dedos nesses seus cabelos, cheirosos, caixos, brindes de amor de Deus. Não sei, minha pequena, se fui um bom pai para você. É muito difícil, às vezes, dosar as quantias certas de castigos, repreensões, afagos e amabilidades. O coração é sempre o nosso guia, o amor. Acho que nessa vida vim com muita dificuldade de expressar o amor. Me encho de sentimentos e eles parecem esvair-se depois de represados. É como se eu expelisse todo o ar e não sobrasse mais nem mesmo o necessário para manter a respiração. Quanto eu queria ter dito e não disse. Quanto eu queria ter abraçado, acarinhado. Sempre achei que teria mais tempo. Não é assim que funciona. Não governamos o tempo. Podemos mandar em muitas coisas, mas quem manda no tempo é Deus. Minha querida, me perdoe. Sinta-se abraçada agora. Sinta-se abraçada agora. Os seus trarão a você os presentes de Deus. Nunca duvide. 2 pontos. Letra maiúscula. Caixa alta, né? Você é amada. Rezo a Deus que te abençoe. Aceite o meu beijo de carinho e amor. Bem, amados, com isso, nós concluímos mais um trabalho da Casinha Belém, da Casa Assistencial Francisco Cândido Xavier, em Belém do Pará, com esse trabalho que muito enche nossos corações de paz, de amor, e na certeza de que essas palavras encontrarão ninho nos corações de quem recebe, seja de maneira direta ou indireta. Os nossos corações se enchem. A vontade é realmente de ser ninho, é de agasalhar essas aves de amor, que elas fiquem por mais tempo, trazendo a graça, a leveza e o amor, enfim.
Então, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e que nossa Mãe Santíssima continue a nos dar fortaleza, ânimo para seguirmos essa caminhada. Boa noite, muita paz. A paz de Deus. Abençoe os filhos teus. Bênção. Tu és o amor de Jesus. Senhor, cubra-nos com tua luz. Bênção. Ave Maria. Tu és o amor de Jesus. Vem, Senhor, cubra-nos com tua bênção. Ave, Ave Maria. Ave Maria. Maria, Maria, Maria.